Pesquisador, hoje nós vamos falar sobre uma das tecnologias que mais utilizamos em nosso dia a dia, a internet. Vamos conhecer a história da internet, entender desde como surgiu até ela se tornar o que temos hoje. Tudo isso logo depois da vinheta. Então vamos lá. A internet surgiu durante uma guerra, mais precisamente durante a chamada Guerra Fria, que foi uma disputa entre as duas superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, uma guerra diferente das demais, pois não contou com um conflito armado direto entre as duas potências, e sim um conflito político-ideológico, onde cada um defendia os seus interesses e a sua ideologia. Nós só não vamos nos aprofundar nesse assunto, pois nosso foco é entender a tecnologia que surgiu nessa época, mas se vocês quiserem saber mais sobre a Guerra Fria, deixem aí nos comentários. Então, em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e os Estados Unidos logo pensou que a intenção da União Soviética era espionagem, mas na verdade, depois de muitos anos, descobriu que Sputnik tinha uma única função, que era fazer voltas em torno do planeta, ou seja, circundar a órbita terrestre e cair dentro d'água, e durante esse processo emitir pips, sinais para serem capturados por aparelhos da União Soviética, e isso não passava de um teste. Só que os Estados Unidos não sabiam disso. O presidente da época, o militar Dwight Eisenhower, muito preocupado com a evolução tecnológica da União Soviética, fundou uma agência para estudos sobre tecnologia para a guerra, a chamada DARPA. Essa agência existe até hoje, e desde sua criação foi responsável pelo desenvolvimento de diversas tecnologias. Uma das tecnologias que a DARPA desenvolveu em 1969 foi a ARPANET, que tinha o objetivo de resolver um grande problema que o governo dos Estados Unidos enfrentava naquela época, o medo de um possível ataque militar. Imagina o seguinte, no mapa, a metade dos Estados Unidos era uma base militar, e na outra metade era outra base. Assim, se a União Soviética decidisse destruir um desses centros militares, o outro teria que ter todos os dados do primeiro. Então a ideia era ter um backup dos dados, pois era muito perigoso arriscar perder todas as informações caso um desses centros explodisse. Pensando nisso, eles criaram uma pequena rede, a ARPANET, iniciando somente com 4 pontos, e cada um deles tinha um computador, um SDS Sigma 7 na Universidade da Califórnia, um SDS-90 na Universidade de Stanford, um IBM 370-75 no Centro de Matemática de Los Angeles e o único computador militar da época, um DEC PDP-10 na base de Utah. Esses computadores, além de armazenarem dados, também poderiam ser utilizados para trocar informações. Mas vamos refletir um pouco sobre os computadores que acabamos de falar. Eles eram computadores diferentes e de fabricantes diferentes, 2 computadores da SDS, um computador da DEC e um da IBM. Nessa época, computadores diferentes falavam linguagens diferentes. Um computador da IBM não se comunicava com um da SDS, e um da DEC da IBM não se comunicava com um da SDS. Um grande problema. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade da Califórnia criaram um protocolo, o chamado NCP, o Network Control Protocol, um protocolo de controle de rede. Basicamente, ele falava uma linguagem única. Imagina uma situação. Em vez de 4 computadores, temos 4 pessoas. Uma fala português, uma fala alemão, uma fala espanhol e uma japonês. Qual seria uma forma inteligente dessas pessoas se comunicarem? Exatamente isso que você pensou. Se todas essas pessoas, além da língua nativa, falassem inglês, conseguiriam se comunicar. É exatamente assim que funcionam os protocolos. São uma linguagem, ou seja, um idioma único que todos vão conseguir se comunicar. Mas esse protocolo ainda precisava evoluir, pois era muito inicial e muito simples. Deixa eu explicar mais um pouco. Basicamente, se o SDS-90 quisesse conversar com o IBM 370-75, a rede paralisava, era criada uma comunicação entre esses 2 computadores e eles começavam a transmitir dados. Só quando terminava essa transmissão que a rede era liberada. Assim, para 4 computadores até era possível administrar, pois se 2 computadores estivessem transmitindo dados, era só os outros 2 aguardarem a rede ser restabelecida. O problema foi que essa rede cresceu,
E se você está pensando que foi através de satélites, não, eram cabos que atravessavam os Estados Unidos. E apesar do NCP também ter evoluído um pouco, com tantos pontos, estava se tornando impraticável. Foi nesse momento da história que dois pesquisadores criaram dois protocolos que posteriormente foram unidos. O Robert Kahn criou o TCP, o Transmission Control Protocol, que a ideia era eliminar o problema do NCP de ter que parar a rede para fazer uma transmissão, só que esse protocolo tinha um problema devido à quantidade de pontos, pois ainda era preciso, dentro da rede, identificar os computadores. Foi a partir daí que o Windsurf criou um protocolo de identificação de máquinas, o chamado IP, o Internet Protocol. Juntando o trabalho dos dois pesquisadores, criou-se um conjunto de protocolos chamado TCP/IP, que é o protocolo que utilizamos até hoje. Claro que hoje estamos numa versão muito mais atualizada, mas a primeira versão foi criada pelos pesquisadores Robert Kahn e Windsurf. A criação desse protocolo foi emergencial e a rede continuava a crescer. Inclusive já tinha a primeira comunicação via satélite com a Universidade de Londres. Então agora tinha comunicação entre continentes. Com isso, a ARPANET cresceu muito. Cresceu tanto que os militares falaram que não queriam mais administrar essa rede, pois estava grande demais, porque englobava os centros militares, os pesquisadores das universidades e algumas pequenas empresas. Então eles resolveram separar tudo. A parte militar ficou com uma rede menor, chamada MILNET, a rede científica foi chamada de NSF-NET e também várias redes comerciais. Todas essas redes queriam se comunicar, criar uma rede de interconexão entre elas, menos a MILNET por ser militar. Essa nova rede foi chamada de Interconnect Network, que de forma abreviada ficou Internetworking. Depois esse termo foi simplificado ainda mais e surgiu o termo Internet, que usamos até hoje. Então a internet teve origem a partir da ARPANET, que surgiu durante a Guerra Fria com o objetivo de proteger os centros militares. Pesquisador, muito interessante toda essa história, não acha? Mas segura aí que já vou te contar mais curiosidades. A internet que temos hoje é gigante, ela cobre praticamente o mundo inteiro. Dá uma olhada nessa imagem. Será que essas comunicações que vocês estão vendo são por satélite? Não. São comunicações por baixo d'água, são cabos submarinos, que podem ser observados no site www.submarinocablemap.com. Hoje, praticamente todos os continentes estão interligados entre si através de uma rede gigante que chamamos de internet, que na verdade não é uma rede, é um conjunto de muitas redes, como já vimos na origem do termo. Mas você deve estar se perguntando o seguinte: depois de chegar no litoral, o que acontece? Como vai a conexão para dentro dos países? Aí entra o sistema de satélite, balão de comunicação e transmissão via antena para a distribuição da internet pelo território. Mas como funciona a comunicação hoje? Como eu transfiro dados de um ponto A para um ponto B? Vamos imaginar que seu computador é o da esquerda, o ponto A, e o da direita é o ponto B, o computador que você quer acessar. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você é o ponto A, que chamamos de cliente, e o computador B, que vai disponibilizar para você a mídia, chamamos de servidor. Então nesse momento você está acessando os servidores do Google, os servidores do YouTube. Então basicamente o servidor do YouTube tem esse arquivo e você quer esse arquivo. Imagina o seguinte: o ponto A, o ponto da sua máquina, quer uma foto e o ponto B, o servidor, tem essa foto. O que o seu computador vai fazer é solicitar essa foto. Mas como um computador da sua casa consegue atingir um servidor? Como ele consegue, numa rede gigante, descobrir onde está o arquivo? Como o seu computador consegue achar qual servidor deve acessar? Se você quer entender mais sobre essas e outras perguntas, deixe aí nos comentários que eu trago um vídeo explicando. Mas resumidamente, o que vai acontecer com esse servidor que tem a imagem? Se eu enviar a imagem inteira, se for uma imagem muito grande, a internet mundial pode ficar lenta. Então é nesse momento que o TCP/IP entra em ação. O IP identifica o ponto A e o ponto B, e uma das coisas que o TCP vai fazer é quebrar essa imagem em vários pacotes e vai enviar esses pacotes por rotas diferentes e tempos diferentes. E no final da transmissão, todos os pacotes vão estar em seu computador, e o seu TCP vai ser responsável por reunir todos esses pacotes e reconstruir a imagem. E uma pergunta que faço para você agora é: você sabe como era a internet antigamente?
A internet não era atraente, não tinha nada gráfico. Basicamente era uma tela preta com letras verdes, como você está observando na tela. O protocolo básico que tínhamos para navegação de conteúdo era o protocolo chamado Gopher. E quando acessado, era assim que funcionava. Não tinha nem mouse, era preciso interagir pelo teclado. Para abrir uma imagem, era necessário baixar e abrir no seu ambiente gráfico. Não tinha imagem no meio do site como estamos acostumados hoje. O conteúdo era um monte de textos, e esses textos que estão brancos no fundo eram links, que poderiam ser acessados com a seta do teclado. Outro grande avanço ocorreu em Genebra, quando um inglês chamado Tim Berners-Lee criou uma tecnologia muito interessante. Ele estava participando de um projeto tipo Gopher. Eram textos que tinham áreas sensíveis, aquelas áreas brancas que citei, só que poderiam ser acessadas através de links que ele chamou de hiperlinks. Ele evoluiu muito essa tecnologia e chegou num protocolo que seria incluído mais tarde no TCP/IP. Com certeza você já viu, o famoso HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Testa só aí, acessa qualquer site da internet, clica na barra de endereço que vai aparecer lá no canto superior esquerdo, http://. E além do HTTP, ele também criou a linguagem HTML, o Hypertext Markup Language, basicamente uma linguagem de marcação para hipertextos. Vou falar mais dessa tecnologia em um próximo vídeo. Ele também criou o WWW, World Wide Web, que é uma rede de alcance mundial. Uma outra coisa que precisou ser criada para a World Wide Web funcionar foi um navegador. Hoje usamos o Google Chrome, o Edge, o Opera, o Firefox, mas o primeiro navegador na época foi o Mosaic, criado pelo Mark Anderson. E graças a esse conjunto de tecnologias, a World Wide Web se tornou realidade. Mas o que é a World Wide Web? Qual é a diferença dela para a internet? A internet é mais ampla. Presta atenção no gráfico que está aparecendo na tela. A internet é a rede das redes. Dentro da internet, nós temos servidores especializados em determinado tipo de serviço ou protocolo. Por exemplo, servidores especializados em transferência de arquivos, FTP, outros especializados em receber e enviar e-mails, SMTP, o POP3, o IMAP, que são protocolos de transferência. E existem servidores especializados em HTTP, a tecnologia criada por Tim Berners-Lee. Então esse termo que ele cunhou, o WWW, é uma sub-rede da internet. É a parte da internet que é especializada em HTTP. E todas essas redes se comunicam. Então a World Wide Web foi de suma importância para a internet ser o que temos hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as novidades e deixe aí nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Venha expandir a mente com a gente!